Boa noite a todos. Então, quando eu fui fazer essa palestra que a dona Neuza me contou, antes disso, tinha vindo na minha cabeça, se um dia a dona Neuza me chamar para uma palestra, perto do Dia das Crianças, eu vou falar de infância. Aí ela vira e me chama para 14 de outubro. Falei, então, eu entendi a puxada de orelha, está na hora de eu falar desse tema. Então, vamos conversar um pouquinho. É um tema muito amplo, daria para fazer uma palestra de 1 hora aqui. Mas a dona Neuza não deixaria e meu coração não aguentaria 1 hora aqui na frente falando. Então, a gente vai dar um apanhado geral, a gente conversa, quem tiver mais interesse, depois pesquisa mais. Se precisar, a gente troca figurinha, troca conteúdos e a gente vai conversando sobre o assunto. Então, para a gente começar a falar de criança, de infância, porque nós vivemos uma época que a infância está diferente. As crianças de agora não são as mesmas crianças de alguns anos atrás. A infância de agora não é a nossa infância. Não tem nada a ver, mudou. Para a gente entender isso, a gente tem que começar lá a falar de programação reencarnatória. Não sei se todo mundo aqui sabe que antes da gente nascer aqui, a gente reencarnar em vida, há todo um projeto, um plano espiritual para a gente vir. Nada na espiritualidade acontece por mágica. Não vem um mentor e fala, essa moça vai engravidar. Não, é um processo longo. Tem que avaliar toda a necessidade do espírito que vai reencarnar, a necessidade daquela família. É preparado o corpo da mãe, é preparado o corpo do espírito que vai reencarnar. E é todo um processo muito elaborado. Sempre que há uma gravidez, há um processo espiritual por trás, há uma preparação. E é estilo assim, instituição científica mesmo. Tudo que nós temos aqui, em Terra, é copiado lá de cima. Hospital, laboratórios, a ciência, é tudo copiado de lá. Então, é todo esse processo. Se define o corpo que nós nasceremos, as doenças que nós teremos, as nossas predisposições, define-se tudo. E a família que nós vamos nascer. Então, a união da alma, daquele espírito que vai nascer, começa com o corpo da mãe lá na concepção. Que a concepção é o encontro do óvulo com o espermatozoide. Ali já começa a ligação. Mas ali o espírito não está encarnado. Ele ainda não encarnou, porque ele não nasceu da barriga. Ele está ligado. Mas antes que alguma mulher se assuste, não quer dizer que você está grávida, tem um espírito acoplado em você que nem filme de terror, tá, gente? Pelo amor de Deus, não nenhuma mulher mais vai querer engravidar nessa vida. Não é assim que acontece. Lembra que eu disse que o espírito é preparado antes. O corpo dele é adequado. Ele literalmente diminui de tamanho. E ele vai adormecendo. Ele não está ali consciente totalmente. Ele diminui e vai adormecendo e é ligado fluidificamente um cordão de energia a essa mãe. E ele fica ali, esperando o momento do nascimento. Então, se ele está ligado, ele está dormindo, mas ele tem todas as impressões. Então, quando a mãe ama o filho e deseja o bem e fica feliz com aquela gestação, a criança sente. Quando a mãe rejeita, a família rejeita, não tem amor, a criança sente. Ele pode não estar escutando propriamente, mas ele está sentindo. E durante esse sono, gradualmente as memórias vão se diminuindo. Ele vai, eu não sei se a palavra esquecendo é melhor, mas vai adormecendo a memória de quem ele foi antes. Ele fala, os livros espíritas falam que ele entra num estado de torpor. Então ele vai esquecendo, entre aspas, a gente vai falar isso depois, aos poucos de quem ele é. E quando a criança nasce, aí a gente fala que realmente o espírito está encarnado, quando nasceu. E ele mesmo sendo um espírito antigo, a gente entende que tivemos várias encarnações, Então, somos espíritos antigos. Todas essas fotos que vocês virem são fotos reais, tiradas por fotógrafos ao longo do mundo. Então, assim, elas são lindas. Quem tiver curiosidade de olhar, elas são muito bonitas. E são todos mostrando a infância da forma que eu gostaria que vocês entendessem e pegassem nessa palestra. Somos espíritos antigos. A criança é um espírito antigo. Mas, quando criança, ela age como criança. Porque é como se o espírito dela, mesmo tendo sido modificado e adaptado para aquele nascimento, ainda não está totalmente encaixadinho no corpo. É como se não encaixasse totalmente. E ela usa o corpo para entender o mundo, para se relacionar, para aprender. E o corpo dela é novo, o espírito é antigo, o corpo é novo, o cérebro é de criança. Então, mesmo sendo um espírito antigo, ele tem um cérebro de criança. Então, ele tem que pensar como criança. A criança não nasce andando.
E o espírito sabia andar antes de nascer. Mas o corpo físico em que ele está encarnado não tem condições de andar, porque ele não aprendeu ainda. Então, esse cérebro não está maduro. Então, vai amadurecendo para ele ir aprendendo as coisas da vida. E essa é a fase-chave da infância. Porque se ela está aprendendo e não lembra totalmente de quem era, é a fase que a gente entra ensinando. É a fase que ela está mais propícia para conhecimentos, para descobrir novas coisas, para aprender coisas novas. Só que lembra quando eu falei que a gente não esquece, adormece. Então, se vamos falar véu do esquecimento, aqui hoje a gente vai falar como se fosse véu do adormecimento. Momentaneamente, é como se a gente esquecesse, criança não lembra, mas as ideias inatas ainda estão lá dentro. Não é porque a gente reencarnou que deu um reset e apagou tudo da nossa vida. Porque senão não teria sentido reencarnar. Se eu apaguei tudo que eu fiz e tudo que eu fui, eu estou reencarnando para quê? Eu sou só um robô, começando do zero. Então, meus erros, tudo bem errar. Vai apagar, eu começo de novo. Eles continuam ali. Tanto que a gente vê crianças muito pequenas que têm umas habilidades absurdas, por exemplo, na área de matemática. A gente vê crianças desde pequenas que tocam piano, sem ninguém nunca ter ensinado. As crianças, hoje em dia, nascem com o celular na mão. Isso já vem de antes. Lembra que a gente falou, não existe mágica no mundo espiritual. Isso já veio. Então, algumas coisas ficam. As nossas tendências e valores também ficam. As tendências boas e más da criança nascem com ela. Então, aquela história antiga de criança não tem maldade, criança não mente, é mentira. Eu trabalho na educação há 15 anos. Eu sou da educação infantil, eu tenho 28 crianças por ano, de 4 a 6 anos. Criança mente. Criança faz uma maldadezinha, algumas coisas fazem. Tem coisa que é natural do processo dela de amadurecimento, porque ela está descobrindo o mundo. E tem coisa que é dela. A gente já vê desde sempre crianças com isso, porque elas já trouxeram de outra vida. Isso fica muito mais forte na adolescência. A gente não falou que o corpo espiritual se diminuiu e está se equilibrando com o corpo físico? Na adolescência, a gente já está mais do que maduro. O nosso corpo atingiu o nosso ápice de crescimento, ou quase lá. Então, o nosso espírito se encaixa no corpo. E a hora que se encaixa, ele mostra quem ele é. Aí vem a rebeldia, vem o bate-boca com os pais, vem a dificuldade de aceitar ideias diferentes, porque o eu dele está mais forte. Não que ele lembre, mas aquilo fica mais forte, mais latente nele. Por isso, a importância de, lá na infância, a gente já ir conversando e trabalhando a educação dessa criança para quando chegar na adolescência. Então, e por que isso acontece? Por que hoje em dia a infância está tão diferente? Podemos ter vários motivos. Não existe uma fórmula pronta. Tem muitas crianças que vêm muito evoluídas hoje em dia, porque nós precisamos dela na nossa transição planetária. A gente precisa da inteligência delas aqui. Só que, muitas vezes, inteligência científica não está atrelada à inteligência moral. Então, às vezes, ela é muito desenvolvida intelectualmente, mas ela pode não ser tão desenvolvida moralmente. Então, há desconfronto. Ou então, a gente pensar que ele é um ser evoluído, que sabe muito, e vem aqui com uma pessoa menos evoluída mandar nela, ela vai criar esse atrito. Tem crianças que também, às vezes, vêm e reencarnam, e, às vezes, são crianças mais difíceis, que a gente vê com um temperamento mais difícil, porque a chance e o amor de Jesus para elas continuarem na nossa transição. É a chance delas evoluírem moralmente e continuarem aqui com a gente. Então, olha a nossa responsabilidade nesse papel. E por que, então, a gente recomeça como criança? Quando a gente fala que é da doutrina espírita, a gente ouve muitas pessoas, mas por que eu tenho que esquecer? Por que eu tenho que começar de novo? A fase da infância, a espiritualidade chama de um descanso. É a fase que o espírito repousa. A nossa vida é difícil, é dura. Os nossos erros nos carregam, as nossas falhas, os nossos valores, tudo carrega. Então, a infância é como se fosse uma fase de respiro para a gente mesmo. É a bênção divina de falar, respira. Você não vai começar do zero, porque você carrega tudo, mas eu vou dar um respiro para você. E a obrigação fica em quem está cuidando dessa criança. Então, é uma forma de começar. E é uma forma da criança ficar, do ser, aquele espírito, ficar mais sensível aos novos ensinamentos. Eu já tenho as minhas falhas prontas em mim. Eu já tenho meus erros. Eu mudar da casa da minha mãe e morar com a Ionã não vai fazer uma pessoa diferente agora.
Mas, se eu nascer de novo, com o meu corpo, o meu cérebro ainda imaturo, tentando aprender, com uma fase de descanso, que eu estou propícia aos novos conhecimentos, é mais fácil de eu aprender. E outra coisa, para pensar, nós reencarnamos, não é por acaso. A gente nasce numa família por um motivo. Ou por laços espirituais, ou por resgates. Quero que cada um aqui pense no seu desafeto que você tem mais ranço na vida. Imagina se um dia você tem um filho e você olha para esse filho e é o ranço da sua vida. Não vai rolar, gente. Não vai dar. Não tem amor. Então, você não pode lembrar e o seu filho não pode lembrar. Diferente dos animais, nós, seres humanos, criamos os nossos filhos quase ao longo da vida. O animal, não. O animal andou, já vai para a vida. As crianças nascem fofinhas, bonitinhas, cheirosinhas, para instigar na gente nosso instinto materno. Para a gente olhar para ela e querer cuidar. E não é só a mãe, todo mundo. Se entrar uma pessoa aqui com um bebê, a primeira coisa que vai fazer, que lindo. O neném nasce chorando por quê? Para a gente querer cuidar. Porque quando a gente ouve o choro de um bebê, a gente quer ir lá cuidar. Então, tudo é planejado, tudo é preparado, até a forma como a gente nasce, para desenvolver esse instinto maternal, paternal, de cuidado, e a gente esquecer que aquela pessoa pode ter tido um problema muito grande com a gente, e a gente reparar o que foi no passado. E quando a gente fala em família, a primeira coisa que a gente tem que entender é que família é todo mundo. Não é só o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Nós temos estruturas familiares muito diferentes hoje em dia. Temos mães solos, pais solos, vós que criam. Temos casais homoafetivos, então podemos ter 2 pais, 2 mães. E isso nem é o tema da palestra, então nem vou me aprofundar, mas assim, enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus, não nos cabe mais julgar uma família homoafetiva, uma mãe solo ou um pai solo. Nós estamos numa doutrina que prega o amor total. E que prega que a nossa maior evolução aqui é a nossa reforma íntima. Então, o outro não me cabe. Então, não me cabe esse julgamento mais. Então, família é quem cuida. Pode ter mãe e pai, mas aquela tia que ajuda a olhar, que no meu caso, por exemplo, também é família. E também tem essa responsabilidade. Então, o berço doméstico é a primeira escola. É o primeiro lugar que essa criança vai ter interação com o mundo e vai aprender valores morais. E é lá que tudo começa, porque é lá que está a maior dificuldade. As pessoas mais difíceis da nossa vida, geralmente, são familiares. Porque é ali que a gente tem que reparar. E se a gente não conseguir viver em paz dentro da família, como que vai ser fora? Então, é ali que começa o aprendizado. Por isso que aquela criança nasce ali, naquele momento. Inclusive, a adoção, tá, gente? A adoção é família igualmente. Quando uma família decide adotar uma criança, o plano espiritual preparou o nascimento dessa criança em outro lugar. E ela faz encaminhar tudo para aquela criança chegar naquela família. Família é quem cria, é quem dá amor, é quem cuida. E Santo Agostinho nos deixa uma mensagem. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis. Se fielmente a cumprireis, lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se essa criança vem para evoluir, se ela vem para aprender, ela está no momento propício de aprender, e está na minha vida, na nossa família, é porque a gente aceitou essa programação. E o que eu estou fazendo com essa bênção que me foi confiada? Quando Jesus nos cobrar, estaremos com a consciência tranquila? Eu dei os melhores valores morais que eu poderia dar para essa criança? Nós responderemos por isso também. E qual o papel da família na educação das crianças? Tem a questão de formar para a vida e para o futuro, isso vai ter sempre. Dar condições da criança aprender, evoluir, caminhar sozinha com os próprios pés, ter a profissão que deseja, ser a pessoa que deseja ser.
Desenvolvimento moral e cultivo de valores. Nós, quando temos crianças que somos da nossa responsabilidade, lembra, família é todo mundo, é ensiná-la ao bem, com atitudes e exemplos. Colocar essa criança no caminho correto. Mostrar bons exemplos. Se eu não atravesso a rua quando o farol está fechado, eu estou ensinando para a minha criança que ela não precisa seguir as regras da sociedade, porque eu dou um jeitinho, eu atravesso. Não preciso. Se eu estou no metrô e não levando para uma pessoa de idade que entra, eu estou ensinando para ela que eu não preciso olhar para a dificuldade do próximo. Crescimento interior e autoconhecimento. Ajudar a se conhecer como espíritos em evolução, capazes de aprender, crescer e transformar. Ensinar para essa criança que ela tem um caminho de luz a seguir. E aí entra no outro item, que é educação espiritual e caminhos de luz. Em nenhum momento eu coloquei aqui doutrina espírita. Colocar a sua criança na doutrina espírita. Óbvio que eu vou puxar a sardinha e vou falar, venha para a doutrina espírita. Mas a criança tem o direito de seguir a religião que ela quer. Se a religião prega o bem e prega o amor, e faz bem para ela, e faz bem para o próximo, está tudo bem. Mas a gente tem que oferecer. Isso não dificilmente vai nascer da criança. Ela não vai um dia acordar e falar para você, mãe, pai, eu quero ir para uma igreja. Nós temos que oferecer esse caminho para ela. Porque o resto, as dificuldades, as tentações, o mundo já oferece. Cabe a nós, dentro de casa, oferecer a outra parte. Oferecer caminhos para essa criança ser capaz de procurar o caminho do bem. E aí a gente começa a se perguntar, é um espírito antigo, que reencarnou num corpo para aprender e para evoluir. Mas Jesus nos falou que criança tem pureza, espontaneidade. Será que a gente não tem alguma coisa a aprender com elas também? O que será que elas podem ensinar enquanto criança? Tem um portal no Instagram, chama Portal Lunetas. E ele perguntou para algumas crianças, se você fosse mágico, que mágica você faria? Se eu perguntar para um adulto agora, faça uma mágica agora para você, o que você ia querer? Eu ia falar, pagar as dívidas, acordar magra sem precisar fazer ginástica, comprar uma casa, comprar um carro. A gente ia pensar isso. O que as crianças responderam? Faria aparecer um coelho de verdade, para dar chocolate para todo mundo. Teria uma mão mágica para fazer curativo e curar todas as feridas. Faria com que todos pudessem voar. Me teletransportaria para a casa da vovó. Eu realizaria o sonho de todas as pessoas. Pediria lasanha infinita para comer toda vez que me desse vontade. Ressuscitaria as plantas mortas. Faria que todas as pessoas parassem de morrer, assim ninguém sofreria mais. Algum de nós pensou um poder mágico que tem essa pureza? Que tem essa dispreensão das coisas materiais? Ninguém. As crianças têm muito a nos ensinar. As crianças aprendem com o coração aberto. Nenhuma criança carrega, ela traz as suas impressões, mas ela está pronta para aprender. Ensina uma coisa para uma criança, ela vai parar na sua frente com os olhinhos brilhando e vai ouvir tudo que você tem para falar. Diferente da gente que não aceita a opinião do outro, que a nossa verdade é suprema. As crianças são sinceras com seus sentimentos. Se elas gostam de você, ela gosta. Se ela não gosta, ela não gosta. Se ela quer rir, ela ri. Se ela quer chorar, ela chora. Não importa que não pode chorar na rua porque tem que ser forte, ela chora. Ela é sincera. Criança não guarda rancor. Criança briga, passa 5 segundos, eles já estão brincando de novo. Não dá nem tempo de você intervir. Fulano me bateu, não sei o quê. Esquece. Dali a pouco estão brincando. A gente, às vezes, fica meses sem falar com uma pessoa. As crianças são simples, são felizes com pouco. Criança gosta de brinquedo caro? Gosta. Mas quando a gente já não vê um bebê, você dá o brinquedo, ele brinca com papel. Quer ver minhas crianças na escola felizes, é dar caixa de papelão no parque para eles. Eles se acabam. A alegria das minhas crianças essa semana foi um piquenique, que eles estão me pedindo desde junho. Qual foi a última vez que a gente fez um piquenique? E o piquenique foi lá no pátio mesmo, não é nada elaborado, era com a comida do refeitório, não tinha nada demais. Foi a alegria deles. Criança se satisfaz. Às vezes, o que a criança precisa é muito mais a nossa companhia e a nossa atenção. E as crianças não enxergam diferenças. Não importa cor, raça, etnia, nada.
Eles querem alguém para brincar. É o que importa para eles. Em nenhum momento, nessa palestra, estou tentando correr para não pegar o tempo, a gente vai dizer que educar é fácil, porque não é. É uma das missões mais belas que nós temos e uma das mais difíceis. É uma missão que não tem elogios. Ninguém vai te elogiar porque você fez uma coisa certa com a sua criança. Mas quantos palpites a gente não escuta porque deu chocolate, porque fez uma coisa que não devia? Ai, você faz isso com a sua criança. Eu, quando meu filho era pequeno, não fazia. Nossa, você faz isso. A gente não tem elogio, mas a gente tem críticas. Mas é nessa tarefa de educar as nossas crianças que a gente vê a nossa grandeza da alma. E quando a gente assume com amor, a gente nunca está sozinho, por mais que seja difícil. Porque Deus não nos desampara quando a gente tem a missão de educar uma criança. E quando a gente educa uma criança, quem aprende mais somos nós. Porque para eu ensinar uma criança a ter paciência, eu preciso ter paciência. Para eu ensinar uma criança a seguir o caminho do bem, eu tenho que aprender a seguir o caminho do bem. Para eu ensinar uma criança que ela precisa amar, eu preciso aprender a amar. Então, quando a gente assume a missão de educar uma criança, quem aprende somos nós, primeiramente. Então, elas vêm com essa missão também de nos fazer maior. Então, no fim, não são os aplausos do mundo que importam, mas a certeza de que o nosso maior compromisso é com Jesus. É o mestre que nos ensina que toda educação é, antes de tudo, um ato de amor. E agora, para a gente finalizar, vou pedir para a gente fazer uma prece, né, entrar em comunhão com Jesus, com a espiritualidade. E eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Pense na criança da sua família, se for crescida, se for novo, uma criança que você tenha muito carinho. Senhor da vida, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, refletindo sobre o sagrado papel das famílias. Que possamos compreender, Senhor, que educar espiritualmente é também amar, acolher e servir. Abençoa, Senhor, nossos lares, para que se tornem refúgios de paz, templos vivos onde a fé se manifeste em atitudes, onde o diálogo, o respeito e a escuta floresçam como instrumentos de harmonia e união. E se em algum momento falhamos, se deixamos de ouvir, de compreender ou de acolher, perdoa-nos, Pai amado. Somos ainda aprendizes do amor e muitas vezes nos perdemos entre a pressa e a exigência do dia a dia. Dá-nos discernimento nos momentos de dúvida, sabedoria nas horas de desafio e serenidade para recomeçar sempre que for preciso. Fortalece-nos na missão de sermos exemplos de luz, de fé e de esperança, lembrando que cada alma que passa por nós é também um convite teu ao crescimento e à renovação. E ao encerrarmos este encontro, elevamos nosso pensamento em gratidão, pedindo que tua paz envolva nossos corações, nossos lares e nossas crianças, para que o mundo de amanhã floresça com mais amor, mais consciência e mais luz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E eu finalizo esperando que nessa correria de conseguir falar o que eu queria um pouquinho, eu consiga plantar em vocês entenderem. A gente tem a missão de ensiná-los, mas eles também têm a missão de nos ensinar. E está tudo bem falhar e errar, porque nós vamos falhar e errar na educação das nossas crianças. O que nos compete é reconhecer esse erro e caminhar para tentar fazer um mundo melhor. Muito obrigada a todos.